Um dos principais objetivos do nosso curso é o estudo dos argumentos. Isso é tão importante que muitas vezes a gente pergunta: o que é a lógica? E para muita gente ela pode ser entendida como a ciência da avaliação dos argumentos. É claro que isso é uma, digamos, pequena e incompleta definição do que é isso, a lógica, né? Já falamos sobre tal fato. Mas observa que esse tipo de resposta mostra como é importante o estudo dos argumentos na lógica. E desse estudo da argumentação lógica, podemos até mesmo entender melhor o que é lógica. Ou seja, há uma relação. Ao estudarmos lógica, a gente acaba aprendendo argumentação lógica. E ao estudar argumentação lógica, a gente acaba aprendendo muito do que é lógica. Fatos que se relacionam. Por quê? Olha, porque a argumentação lógica é um tema que está no domínio da lógica. A lógica é muito mais do que isso. Mas, ao estudar a argumentação lógica, podemos vislumbrar o que é esse todo, a lógica. Mas, enfim, o que são os argumentos? Nós já falamos sobre isso. Já falamos que um argumento possui a forma do tipo assim: premissa implica conclusão. Tem uma premissa e essa premissa implica em uma conclusão. Olha, quando a gente observa esse tipo de definição, esse tipo de ideia, a primeira pergunta que surge é a seguinte: qual deve ser a relação entre a premissa ou as premissas e a conclusão, para que possamos ter, digamos, um bom argumento? E isso é comum, né? No dia a dia, muitas vezes a gente ouve coisas do tipo assim: isso é um bom argumento, isso não é um bom argumento. Afinal, quando é que temos um bom argumento? E outra coisa importante: por que devemos ter um bom argumento? Olha, alguém poderia dizer o seguinte: puxa, é porque é a partir de bons argumentos que podemos inferir conhecimento. Mas aí então surge uma outra pergunta: afinal, por que podemos inferir conhecimento? Como é que isso ocorre? Estamos iniciando essa análise. Veja o esquema geral do que temos quando pensamos em argumentos e inferência de conhecimento. Como dissemos, um argumento é uma implicação do tipo premissas implica em conclusão. E, como dissemos, sempre que apresentamos um argumento dessa forma, surge então a questão: como deve ser essa implicação? Por quê? Estamos procurando um bom argumento. Afinal, como é um bom argumento? E por que a partir desse tipo de argumento, de bons argumentos, concluímos ou podemos inferir conhecimento? Nós o fazemos porque, na verdade, nós usamos uma estrutura similar à do modus ponens. Uma estrutura de modus ponens. Ou seja, inferimos conhecimento utilizando o modus ponens no âmbito da argumentação. E isso ocorre por quê? Dado que temos o argumento, premissas implica conclusão. E se temos como verdadeiras as premissas, concluímos como verdadeira a conclusão. Ou seja, do fato de que podemos concluir a conclusão a partir das premissas utilizando o argumento, isso é uma crença. Ou seja, temos como uma premissa de tudo isso de que podemos usar modus ponens como uma crença e
Esse esquema nos permite concluir a conclusão a partir das premissas utilizando o argumento. Nesse contexto, perguntamos, afinal, será que as premissas podem ser contraditórias? É claro que não. As premissas não podem ser algo contraditório, pois, como já vimos nesse curso, do falso podemos concluir qualquer coisa. E aí a qualidade daquilo que concluiremos não nos satisfazerá. Por quê? Dado que temos premissas, digamos, contraditórias, concluiremos absurdos. Conclusão: as premissas não podem ser contraditórias, não contraditórias. De preferência que sejam tautologias, ou pelo menos satisfatíveis. Da mesma forma, essa implicação que constitui o argumento, de preferência deve ser uma tautologia que seja pelo menos satisfativa, mas nunca contraditória. Então, nessa conversa inicial, o que temos é o seguinte: geralmente, em um bom argumento, as premissas devem ser, digamos, verdadeiras. Ou seja, deve existir alguma interpretação que interpreta tais premissas como verdadeiras. Além disso, em geral, tais premissas é uma conjunção de declarações, não é uma única declaração, digamos. Temos várias premissas e dessas várias premissas concluímos. Essas premissas também devem apresentar provas pertinentes que corroboram a conclusão. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo? As premissas devem ser declarações favoráveis à prova da conclusão. Por quê? Estamos querendo concluir a conclusão a partir de tais premissas. Portanto, as premissas não devem ser declarações sabidamente falsas, contraditórias e que, além disso, devem dar um suporte, ser uma causa para a conclusão. É claro, imagina a partir de premissas contraditórias. O que é que iríamos concluir? Qualquer coisa. Portanto, de maneira intuitiva, o que estamos dizendo? Observe o esquema. Um argumento é uma implicação que, digamos, não pode ser uma implicação material, que deve apresentar uma relação de causa e efeito entre as premissas e a conclusão. Além disso, essas premissas não podem ser declarações sabidamente falsas. E tais premissas devem favorecer ou corroborarem a conclusão. E além de tudo isso, estamos usando o argumento numa estrutura de modus ponens para concluir, digamos, a conclusão. Para finalizar, devemos chamar a atenção de alguns fatos importantes. Nem toda passagem do tipo premissas implica conclusão é um argumento. Por exemplo, pode ser um aviso. E avisos não são argumentos, porque avisos não procuram provar nada a ninguém. Por isso não são argumentos. Exemplo de um aviso: se houver incêndio, então não use o elevador. Temos aí uma implicação, e aí a pessoa poderia pensar: incêndio é a premissa e não usar o elevador a conclusão. Não, isso não se está querendo convencer a pessoa de não usar o elevador. Isso é um aviso. Em caso de acidente, não use o elevador. Se houver acidente, então não use o elevador. Estamos avisando. Existem
Outros tipos de passagem que são do tipo implicação e que também não são argumentos podem ser, por exemplo, explicações. Uma explicação é um conjunto de sentenças cujo objetivo é elucidar algum fenômeno ou evento. E elucidar não é tentativa de convencer, não é isso. As explicações, digamos, não procuram provar nada a ninguém. Nesse sentido, elas não são argumentos. Veja um exemplo de uma explicação. Se você vai pela direita, chegará ao destino. Ou seja, se você vai pela direita, então chegará ao destino. Temos aqui uma implicação que procura explicar alguma coisa, um caminho. Não se está querendo convencer ninguém de nada. Não é um ato de argumentação. Além disso, podemos ter também uma implicação expressando uma opinião. Nesse caso, ela também não é argumento. Ou seja, quando o autor da opinião não demanda nenhuma prova sobre digamos, o objeto da sua crença, a opinião não é um argumento. Veja um exemplo. Se alguém tem no coração a piedade, então ama o próximo. Nesse caso, o autor está expressando uma opinião, um princípio ético que ele segue, a opinião dele. Não se está querendo, nesse caso, o autor convencer o outro de que ele deve amar o próximo. Ele está expressando uma opinião, que pode ser seguida ou não. Mas então, temos nesse caso apenas uma opinião. E, em geral, uma passagem contém um argumento se o seu objetivo é provar alguma coisa. E expressar uma opinião nem sempre temos como objetivo provar alguma coisa. Ou seja, se não é o caso a prova de alguma coisa, então, observe, a passagem não contém um argumento. Disso tudo, perguntamos, mas afinal, para que uma passagem possa ser um argumento lógico, o que devemos ter? Não pode ser opinião, não pode ser explicação, coisas desse tipo. Mas o que devemos ter ali? Olha, em geral, ali tem alguma afirmação. Está se afirmando alguma coisa. E deve haver alguma implicação a partir da qual se conclui algo. Tem que ter uma afirmação e uma implicação. E aí, a partir dessas duas coisas, vamos concluir algo. Para uma passagem ser um argumento lógico, pelo menos 3 condições devem ser satisfeitas. Pelo menos 3. Vejam quais são essas condições. Primeiro, há na passagem alguma proposição que afirma alguma coisa, a premissa. Há alguma implicação a partir da proposição afirmada, aquela implicação. Premissas implica conclusão. E essa implicação conclui algo. E esse ato dessa conclusão, digamos, dessa inferência, é feita pelo um esquema de modus ponens. Ou seja, temos premissas implica conclusão, e o modus ponens, a partir do qual concluímos. Além disso, temos uma outra coisa muito importante. É importante saber identificar os argumentos. É claro que temos que saber como classificar os argumentos.
Porque temos argumentos das mais variadas, digamos, qualidades. Temos bons argumentos, temos argumentos válidos, temos argumentos fortes, fracos e falácias e assim por diante. O que faremos nas próximas aulas? Vamos estudar a classificação dos argumentos.